Meus queridos, e eu tive também o privilégio de ser convidado para estar com vocês e trazer uma reflexão, uma mensagem da palavra. O dia hoje está completo. Tem consagração do pastor Frederico, tem celebração da ceia, tem esse dia lindo que nós podemos estar juntos. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E a minha missão hoje, pastores, ela é um pouco diferente, essa mensagem, porque hoje eu estarei, o foco dessa reflexão, pastor, é o irmão, tá? Não sei se os pastores sabem disso. Hoje é a consagração do pastor. Essa mensagem minha é para o pastor Frederico, mas ele não está aqui sozinho. Então olha como não é fácil, porque eu preciso pregar para um pastor no primeiro dia da sua consagração, mas você também está aqui. Então você também precisa ser alcançado pela mesma mensagem. E aí como é que faz? A gente vai para Êxodo capítulo 33. Em Êxodo capítulo 33. E eu quero ministrar essa palavra ao coração dos irmãos e das irmãs, de cada pessoa que está aqui, de cada pastor que está aqui, de cada família que está aqui. E o tema da nossa reflexão, pastor Frederico, é: nenhum passo sem Jesus. Pastor Frederico, você pode repetir comigo e dos irmãos também? Vamos lá? Nenhum passo sem Jesus. Mais uma vez, nenhum passo sem Jesus. E aí, em Êxodo capítulo 33, começando no versículo 12, está escrito até o versículo 17: Disse Moisés ao Senhor: o Senhor me ordenou, conduza este povo, mas o Senhor não me permitiu saber quem o Senhor enviará comigo. O Senhor me disse: eu te conheço pelo teu nome, e de você eu tenho me agradado. Então, se o Senhor me vê com agrado, disse Moisés, me revela os teus propósitos, para que eu te conheça, para que eu continue sendo aceito por ti. E lembre-se que esta nação, esse povo é o teu povo. Então responde o Senhor a Moisés: eu mesmo te acompanharei e eu lhe darei descanso. E aí vem a declaração mais corajosa que alguém já fez em toda a Bíblia. Olha o que Moisés fala para Deus nessa oração. Moisés disse o quê? Se o Senhor não for comigo, não nos envie. E como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se o Senhor não nos acompanhar? O que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra? Então o Senhor disse a Moisés: eu farei o que você me pede, porque eu tenho me agradado de você, e eu te conheço pelo seu nome. Meu Deus, fala comigo, fala com o pastor Frederico, e fala com cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui está, em nome de Cristo. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, pastor Frederico, a Bíblia e a história, ela é marcada por muitas pessoas que tiveram profundas experiências com Jesus. Ouça, eu estou dizendo, a Bíblia e a história. A gente é muito comum dizer, se referir a pessoas, a personagens bíblicos que tiveram uma vida profunda com o Senhor, mas a história também nos fala de pessoas, de homens e mulheres que também, eles faziam questão não dar nenhum passo sem Jesus. Se você olha para a Bíblia, você vai ver pessoas como Abraão, o próprio Moisés, você vai ver o Daniel, que chegou a passar o que passou. Você conhece cada história, mas ele não abriu mão. Você vai conhecer pessoas como Isaías, o apóstolo João. Você vai conhecer mulher como Ruth, você vai conhecer mulher como Maria. E na história você vai, eu vou dizer alguns nomes aqui para você anotar e depois você pesquisar. A história vai te mostrar pessoas como Charles Finney,
A história vai te mostrar pessoas como Moody. A história vai te mostrar pessoas como o irmão André. Vocês conhecem esses homens e mulheres que eu estou falando? A história vai mostrar para vocês Lori Moon. Por favor, se você esquecer, pesquise quem é Lori Moon. Uma mulher que sozinha vai para a China e ela revoluciona um país, porque a gente pensa muito nos homens. Pesquisa também quem é Fanny Jane Crosby, que não deu nem um passo sem Jesus. E tem outros. Essas pessoas tiveram suas vidas marcadas, pastor Frederico, por eles também, assim como Moisés, dizerem: não darei nenhum passo sem Jesus, eu não conduzirei a minha vida. Isso nos mostra que em épocas diferentes, em culturas diferentes, porque cada uma dessas pessoas viveram numa época e numa cultura diferente, a mesma decisão fez com que eles fossem muito bem sucedidos em tudo o que faziam, independente de quem eles eram, de onde eles estavam e do tempo que eles viviam. E é interessante você pensar e olhar para essas pessoas como alguém que te ensina que essa decisão de não dar nenhum passo sem Jesus, é isso que faz com que você se torne uma pessoa profundamente vencedora. Hoje nós vivemos o tempo da influência e dos influencers, não é verdade? Mas eu quero dizer uma coisa para você: não entregue as rédeas da sua vida para ninguém a não ser o Senhor Jesus. Não tenha ninguém como base, não tenha ninguém como modelo, não tenha ninguém como meta de você seguir a não ser o próprio Senhor Jesus, porque qualquer outra pessoa que não Ele, elas vão falhar em algum tempo. Então cuidado quem você segue, cuidado quem você chama para andar com você. Amém? E o texto, meus irmãos, mostra Moisés dizendo algo muito profundo para Deus, quando ele diz assim: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Alguém poderia dizer: mas esse Moisés ele é danado mesmo, não? Moisés não estava sozinho não, gente. Moisés não estava fazendo um passeio do Bataguaçu ali para Santa Rita do Parto, não. Moisés estava saindo do Egito e conduzindo o povo de Deus, que vocês sabem muito bem que era em torno de quantas pessoas que estavam saindo do Egito e sendo levado para Israel, para a terra prometida? Por volta de 2 milhões de pessoas. 2 milhões? Sim, eram por volta de 2 milhões de pessoas que estavam caminhando com Moisés pelo deserto. E ele olha para aquela situação, e não importa, se fosse uma pessoa, também ele dizia isso. Eu me lembro quando eu e Márcia, nós éramos ainda namorados, sonhando em um noivado. Sim, porque nós namoramos 2 anos, 4 meses, 7 dias e 4 horas. E aí quando nós estávamos no meio disso aí, eu falei: meu Deus do céu. E a gente começou a pastorear numa favela, a favela de Dona Marta, no Rio de Janeiro, em Botafogo. E a gente subia, olha gente, era assim a igreja, mas assim de pessoas. Olha para mim, assim mesmo, 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. Detalhe, contando comigo e ela. Talvez, depois disso eu não consegui mais contar, mas... E aí a gente subia, e nós falamos: se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Era eu, ela, uma mãe e 2 crianças, um igrejão. Por isso que eu falo mesmo, minha primeira igreja, ela era assim. E aí nós falamos isso, e Deus começou a cuidar de nós e cuidar de outros através de nós. Pastor Frederico, o irmão falou sobre estar aqui, essa questão de insegurança. Uma das coisas que mais me alegra é que nesse momento, agora não, eu estou mais em paz, mas há 38 anos que eu sou pastor e eu ainda tremo. E eu não quero parar de tremer quando eu venho para aqui, porque significa que a responsabilidade é muito grande. Eu saí dali para subir esses degraus e vir aqui e falei: se o senhor não for, eu não vou. Não dá para ter, não tem nada. Quando você entende a importância do que Moisés disse, você pega isso para você e você começa a viver melhor. E aí eu queria que você também pudesse ter a determinação no seu coração de dizer: não darei um passo sem Jesus. Não conduzirei minha vida, não conduzirei minhas decisões, não conduzirei os meus planos sem Jesus, porque eles vão falhar. Se eles forem sem Jesus, ele vai falhar. Mas eu sei muito, eu posso muito, eu conheço muito, eu tenho formação disso. Sem Jesus você vai falhar. Então é preciso ter uma vida diferenciada com Deus, como teve o Moisés.
Uma das coisas mais lindas que eu vejo o Senhor falando, eu vejo Moisés conversando com Deus, e aí Deus vira para Moisés no versículo 12, e eu queria que projeta para mim, em nome de Jesus. Aí versículo 12 ele fala o quê? Eu te conheço pelo seu nome. O próprio Deus falou: Moisés, eu te conheço pelo seu nome. Isso é bom demais. Olha aqui, não é simples. Você sabe quantas vezes Deus disse: eu conheço você pelo seu nome? Para quantos personagens da Bíblia Deus disse? Só para Moisés. Deus só falou para Moisés: eu conheço você pelo seu nome. E olha que não foi ele que botou o nome para você. Eu te conheço pelo seu nome. E aí a Bíblia diz, meus irmãos, que a Bíblia deixa claro que havia algo diferenciado entre Moisés e Deus. Por isso Deus disse: eu conheço você pelo seu nome, eu sei quem você é. Eu acho muito interessante que o próprio Moisés, ele criou, guarda isso, o próprio Moisés criou essa condição de relacionamento entre ele e Deus, a ponto de o próprio Deus dizer: Moisés, eu te conheço pelo seu nome. Isso nos ensina, sabe o que, meu irmão, minha irmã? Olha para mim. É preciso nós buscarmos um relacionamento profundo com Deus, como Moisés buscou. Por isso ele fez toda aquela caminhada. Isso é bíblico, porque isso também vem se repetir no Novo Testamento, quando lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, o que está escrito lá? Você sabe muito bem: busca primeiro a presença de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então isso não é uma coisa do Antigo Testamento, é do Novo Testamento, é de hoje e será também de amanhã. Busca primeiro a presença de Deus. Não dê nenhum passo sem Jesus, não tome uma decisão sem Jesus, não tome caminhos. Tem tanta gente sofrendo por tomar decisões erradas e sozinhos. Não faça isso. Pastor Frederico, comece o seu ministério colocando essa determinação no seu coração: nenhum passo sem o Senhor. Não vá sem a presença de Deus. Não vá, não vá, não vá. E aí Moisés fala algo muito interessante no versículo 13, 14, 15, 16. Ele fala assim: Senhor, me faça conhecer o teu propósito. Mas Deus já tinha dito, Deus tinha dito: Moisés, saia daqui e leva o meu povo lá para a terra prometida, lá para Canaã, lá para Israel. Mas ele falou assim: Senhor, me faça conhecer o seu propósito. Quando Moisés fala isso, ele fala assim: me faça conhecer o processo, me faça conhecer os detalhes, eu não quero me perder no meio do caminho. Às vezes a gente sai andando por aí, imaginando que pode tudo, e se entra num sofrimento que poderia ter evitado. E aí Moisés deixa claro uma coisa: ele falou: Senhor, o que vai nos distinguir é a tua presença. Eu não sei se vocês sabem, provavelmente sim, provavelmente os pastores aqui já ensinaram, que durante a caminhada do Egito até Israel, não era um desertão que não tinha nada, tinha várias comunidades, várias pessoas, vários povos. E o Moisés fala assim: olha, nós queremos que o Senhor nos faça, quando as pessoas olharem para nós, as pessoas olham: esse é o povo de Deus, esse é o povo de Deus. E quando eles passavam pelas comunidades, pelas cidades que haviam no meio daquele deserto, nessa caminhada que eles fizeram até a terra prometida, as pessoas diziam o quê? Esse é o povo de Deus que está indo, esse é o povo que o Senhor está levando. Ou seja, seja também você conhecido em grupo, seja essa igreja conhecida, seja você, pastor Frederico, conhecido. Quando as pessoas olharem: esse é um homem de Deus, essa é uma família de Deus, essa é uma igreja do Senhor. E as pessoas olhavam para aquele povo e diziam: esse povo é o povo de Deus. Por isso eles conseguiram caminhar, por isso eles passaram por todas as experiências sem nenhum impedimento. Por quê? Porque Deus estava cumprindo aquela palavra. Moisés era uma pessoa determinada, Moisés era corajoso. Ele disse: eu não abro mão da sua presença. Hoje parece que é muito fácil as pessoas abrirem mão da presença de Deus. É muito fácil, as pessoas parecem que escolhem isso. Aliás, está se perdendo a sede. Eu queria colocar algo para você: está se perdendo a sede pela presença de Deus. As pessoas, meus irmãos, aquela sede de buscar, aquela sede de querer a presença de Deus, isso revela quase que uma autossuficiência. Eu posso, eu sei, eu faço. Use toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, mas não abra mão da presença de Deus. Sabe por quê? Quem vai com Deus, quem vai com Jesus, consegue ir muito mais longe. Repete comigo: quem vai com o Senhor vai muito mais longe. E os desertos, como o de Moisés e como o meu e o seu, eles são ultrapassados, eles são caminhados, você passa por eles com muita segurança. Aliás, em nossas caminhadas sempre tem alguns desertos no meio do caminho que é bem difícil. Mas tem uma coisa interessante, você vê isso em Êxodo capítulo 33, versículo 1.
havia uma promessa. A promessa qual é? Moisés, você vai sair daqui e você vai chegar lá. Ok, mas entre aqui e lá havia um deserto. Seria tão legal se os desertos não existissem, né? Seria tão legal se as dificuldades, mas as dificuldades elas nos fortalecem. É ela que garante que você fez aquele trajeto. E é interessante você olhar, meus irmãos, e perceber que a presença do Senhor, ela te livra de fracassos e derrotas no meio do caminho. Aliás, guarde essa expressão, é no meio do caminho que tudo acontece. É muito fácil começar bem, mas é no meio do caminho que tudo acontece. Repete comigo, é no meio do caminho que tudo acontece. E se você estiver sozinho, você vai ter dificuldade. Já percebeu que alguns casamentos, alguns relacionamentos, alguns trabalhos, algumas situações, elas começam muito bem, mas no meio do caminho perde-se a presença de Deus, perde-se alguns objetivos. Vocês lembram de um rapaz muito bonito na Bíblia chamado Sansão? A Bíblia diz que o Sansão era absolutamente preparado para todas as coisas. Ele era um nazireu, uma pessoa alta, bonita, forte, cabelo longo, aquela coisa linda, aquele homem que impressionava, e além disso muita força para destruir tudo. Mas o Sansão começou bem. Ele andava, se exibia. No meio do caminho ele começou a olhar e falar: rapaz, olha o tamanho do meu braço. Não o meu, né? O negócio do rapaz, olha o tamanho, eu posso. E aí ele foi perdendo a presença de Deus. Lembra que vocês cantaram agora há pouco? Que ele cresça e eu diminua? No Sansão foi o contrário, que ele diminua e eu cresça. E aí aquele homem absolutamente preparado por Deus, abandonou o Senhor aonde? No meio do caminho. Como é que ele terminou? Cego, humilhado e morto. Não. Sim, Vanderlei, depois você conta a história do Sansão para essa menina, porque ela ficou, a Lídia falou assim: ok, mas ele fortão, morreu, filho. E ó, furaram os olhos dele, triste. E detalhe, ele tinha tudo, todas as chaves para vencer. Gostei da sua reação, filha. Meu Deus. Agora você tem uma missão, viu? Conta toda a história do Sansão. Aquela do leão. Menina, você não tem noção. Sabe o que ele fez um dia? Deus falou o seguinte: Sansão, só para você, tá? Você não pode encostar em nada que for morto. Sansão um dia estava indo para casa de uma namorada que ele arrumou. A namorada já era atravessada na vida, porque Deus falou assim: não namore pessoa de outro lugar. Ele foi lá no outro lugar e arrumou a namorada. Ele estava indo para lá, todo exibido, camiseta cortada assim, parece que ele fazia uma ginástica, não sei aonde. Ele tinha umas personal, que é um negócio assim, sabe, todo exibidão. Ele ia para lá, de repente um leão pulou na frente dele. Ele deu um tapa no leão, o leão morreu, matou o leão. Para você, tá? Passa um tempo, depois daquele leão morreu, apodreceu, ficou só a caveira do leão, mas continuava sendo a caveira de um animal morto. A abelha foi lá e fez aquele abelhão grandão. Já viu a abelha? Mel. Pois ele está voltando um dia para outra namorada, não era nem aquela primeira, aí já era a segunda. Danadinho ele, né? Ele fala assim: eu vou ver, foi aqui que eu matei um leão. Ele sai da estrada, quando ele olha, na caveira do leão tinha o quê? Um negócio de abelha. Ele foi lá, empurrou a abelha para lá, para cá, pegou aquele negócio de mel e começou a comer. Mas alguém falou: Sansão, você não pode tocar em nada morto. Estou nem aí. Morreu. Ok? Mas tem muitas outras coisas que ele vai te contar depois. Eu queria que você entendesse, pastor Frederico. Cuida do meio do caminho, cuida do meio do deserto. João capítulo 15, versículo 5 fala assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim, pastor Frederico, você não pode, eu não posso, pastor Zacarinho não pode. Sem Jesus não dá. Vanderlei conhece uma música que cantava assim: sem Jesus não dá. Lembra? E eu queria muito que você atentasse para essa verdade. Mas tem uma coisa muito interessante, que Deus responde àquele que diz: eu quero caminhar com o Senhor, eu não vou. Deus gosta disso. Deus gosta daquela pessoa que chega assim: eu não vou caminhar sem o Senhor, não vou dar nem um passo. Moisés, uma vez uma pessoa falou assim: Moisés parecia uma criança birrenta. Ah, se todo mundo fosse igual a Moisés, birrento diante do Senhor, e dizia assim: eu não vou sem o Senhor, sem o Senhor eu não vou. Isso, vamos aprender igual a Moisés? Sem o Senhor eu não vou, sem o Senhor eu não faço, sem o Senhor não.
E aí Deus deu uma resposta incrível para Moisés. Deus quer dar uma resposta incrível para você, pastor Frederico. Deus quer dar uma resposta incrível para todo aquele e aquela que disser: sem o Senhor eu não vou. O que ele disse? Boa, eu mesmo vou com você. Aleluia. O próprio Deus falou assim: eu mesmo vou. E ele vai, o Senhor vai, porque é isso que ele quer. O Espírito Santo, ele existe para isso. Ele está com cada um de nós para isso, para que você não vá sozinho. A resposta que Moisés recebe de Deus é maravilhosa. Mais do que direção, mais do que estar junto, Deus ainda disse: eu vou com você e eu vou te dar descanso. Eu vou cuidar de você de modo que você não se cansa. E aí, meu irmão, Moisés nos ensina o quê? Que Deus nos capacita para nós passarmos qualquer deserto. E ele também nos ensina que nós não podemos ser independentes de Deus. Não dê nenhum passo sem Jesus. Muitas pessoas, eu encerro dizendo isso, muitas pessoas tiveram sonhos e planos interrompidos. Talvez você conheça, olha para mim, talvez você conheça alguém que teve algum sonho, algum plano interrompido. Talvez você conheça pessoas, amigos seus, amigas suas, que tiveram planos interrompidos no meio do caminho. Sabe por quê? Porque ficaram sozinhos de Deus. Pessoas sozinhos de Deus fracassam. Guarda essa expressão. Pessoas sozinhas de Deus fracassam. E não é Deus que abandona, não é Jesus que abandona. Essa igreja usa uma frase muito bonita que eu falei um dia aqui, e vocês fizeram com a gente lá, escreveram ela como meta e como lema de vocês: Jesus é tudo o que você precisa. Jesus é tudo que eu e você precisamos. E eu queria nesse momento que você entendesse uma coisa muito séria, muito profunda e muito maravilhosa. O próprio Deus criou meios para isso. A gente vai celebrar a ceia daqui a pouco. Sabe o que é a ceia? A ceia é quando Deus se aproximou de nós. A ceia é quando Deus, a Bíblia diz, aquele que era apenas a palavra, aquele que era apenas o Espírito de Deus, ele se torna como um de nós, e ele se une a nós, ele facilita as coisas. Jesus veio para isso. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco, exatamente para isso, para que não haja mais distância. Se você quer encontrar um sentido para a celebração da ceia, lembre-se disso. O principal sentido da ceia é que não deve haver distância, e Jesus veio para isso. A cruz significa que Jesus veio acabar com a distância. A cruz significa que Jesus ele veio acabar com a distância. Sabe por quê? Exatamente porque você não pode ficar longe. É como se você fosse uma pessoa, só um exemplo, você é aquela pessoa que estava longe, Deus estava longe, não dá para você receber o que Ele tem. Olha como Deus ele se porta com isso. Jesus ele vem, se coloca no meio de vocês, e na cruz Ele faz isso. Isso é a cruz. Isso é Jesus acabando com a distância. Isso é Jesus dizendo: olha, não caminhe sem mim. Por isso que Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim.